parar de beber ou de usar qualquer tipo de droga não é o mais difícil. O difícil é viver uma vida de sobriedade e não recair. No vídeo de hoje, você vai saber sobre alguns enganos da recaída e eu vou lhe dar algumas sugestões para você evitar a recaída. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Só para deixar claro, caso você ainda não saiba, a recaída não é apenas o fato de você ter deixado de usar um tempo, fazer uso de alguma substância e voltar ao uso. Como, por exemplo, você passou um mês sem usar e voltou ao uso. Nesse caso, você só estava dando um tempo, talvez para tentar ter o controle. A recaída é quando a pessoa que é dependente reconhece que tem uma doença, realiza um tratamento, está em recuperação e volta ao seu padrão de uso. Ou até mesmo, ela apenas parou de usar sem um tratamento, mas está em recuperação. Por exemplo, participa de grupos de AA ou de NA e está sóbrio já há bastante tempo, no mínimo 6 meses, sem usar nenhum tipo de substância. E aí ela volta ao uso. E eu digo nenhum tipo de substância porque tem pessoas que param de usar sua droga de preferência e fica fazendo uso do álcool, por exemplo, acreditando que está vivendo sóbrio. Essa é uma diferença de quem está em recuperação, porque quem está em recuperação sabe que não pode usar nenhum tipo de substância, seja lícita ou ilícita. Então vamos tentar desvendar os enganos da recaída. É sempre importante falar sobre a recaída na dependência química, porque o mais difícil é uma pessoa que é dependente de qualquer droga parar de usar sem recair. Ao contrário, estudos mostram que um grande número de recaída acontece nos primeiros 80 a 90 dias. E também que no primeiro ano de abstinência, a pessoa que é dependente tem uma forte compulsão pelo uso da substância. Dizemos que o primeiro ano é um ano de risco para o dependente químico. De acordo com alguns estudos, apenas 30% das pessoas que são dependentes não recaem no primeiro ano de abstinência. Este é um número antigo. O fato é que a recaída na dependência química é muito comum. A recuperação na dependência química não é apenas estar sem fazer uso de substância. Portanto, se você está querendo parar de fazer uso de qualquer substância, sem nenhum tratamento, sem acompanhamento de um profissional especializado, sem participar de nenhum grupo de autoajuda, a possibilidade de você não recair é muito baixa. Não é que seja impossível. Você pode até conseguir, mas é muito difícil. Existem muitos fatores que podem lhe levar a uma recaída, mesmo que você esteja realmente querendo e tentando parar de usar. A vulnerabilidade emocional é um destes fatores. Enquanto está no uso, a pessoa que é dependente de qualquer droga direciona todas as suas emoções para o uso, sejam emoções positivas ou emoções negativas. Tristeza, raiva, frustração, euforia, entre outras. Se você não sabia lidar com as suas emoções no uso, agora sem o uso não é diferente. E quanto mais tempo você estava no uso, mais difícil vai ser lidar com essas emoções sem o uso. Principalmente lidar com a vontade de usar, porque a vontade vai continuar. Por isso é importante ter uma rede de apoio para lhe ajudar a trabalhar suas emoções. Outro fator que pode desencadear uma recaída são as situações ou os conflitos externos, porque ninguém está livre de passar por isso. No uso de drogas, dependendo do estado em que o dependente se encontra, ele não estava ligando para nada do que estava à sua volta. E de repente, ele fica sóbrio e começa a perceber algumas coisas que ele não gosta e começam a lhe incomodar. Mas ele não sabe como lidar com isso. E vai lhe gerando sentimentos que ele não sabe como lidar e ele estava acostumado a esquecer essas situações, esses sentimentos no uso de substância. Isso pode acabar recaindo. Ele pode acabar tendo uma recaída por conta dessas questões. Então vamos aos enganos da recaída. Podemos dizer que este é um dos primeiros enganos da recaída. Acreditar que é só parar de usar a substância. Parar de usar e continuar vivendo do mesmo jeito que estava vivendo quando estava no uso.
É a mesma coisa que acreditar que vai entrar na água despido e não vai se molhar. E eu coloco despido aqui porque você pode dizer, mas eu posso entrar com uma roupa especial e não vou me molhar. O segundo engano da recaída é acreditar que a recaída acontece de repente. A recaída não é apenas a volta ao uso. Podemos dizer que a recaída começa nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, depois em seus comportamentos e, por último, na ação, que é o uso propriamente dito. Por várias vezes, eu vi relatos de pessoas dependentes que planejou a sua recaída. Claro que sabemos que tem algumas pessoas que não querem parar de usar, querem apenas dar um tempo, uma pausa, até as coisas se acalmar. Então, planeja voltar ao uso quando tudo estiver calmo, né? Passar um pano. O terceiro engano da recaída é a autoconfiança excessiva. Frases como, nunca mais eu vou usar, comigo não acontece recaída, não vou deixar meus amigos porque são os únicos que eu tenho, mas não vou mais usar. Estar junto com pessoas que bebem ou deixar bebida na geladeira em casa. Frases como, quem não pode beber sou eu, os outros podem, né? Minimizar o problema é outro engano da recaída. Por exemplo, só estou bebendo, não estou usando. Ou então, só bebi uma cerveja sem álcool. Ou ainda, só fui conversar com os amigos. Não bebi, eu tomei só refrigerante. Se eu beber só um pouquinho não dá nada. E a quinta é subestimar o poder da tentação do uso. Ou melhor dizendo, a força da compulsão. Acreditar que só sua força de vontade é o suficiente para você parar de usar ou de beber e se colocar em situação de risco. O sexto engano é a autossabotagem. É também muito comum, é um engano muito comum. Nos seus sentimentos começa a autossabotagem. E o sétimo e último engano é o isolamento e a solidão. Tem pessoas que param de usar, mas se isola do mundo, fica arrastando corrente. Está sempre de mau humor, não quer desenvolver outras amizades, ou mesmo não quer nem participar com a família. É como se ele não se sentisse parte da família. E essa solidão é muito prejudicial, porque tanto pode levar a uma depressão como a uma recaída. Agora eu vou lhe dar algumas sugestões para evitar a recaída. A primeira sugestão é que você identifique os seus gatilhos de memória. Se você ainda não sabe o que são gatilhos de memória, são situações, emoções, sentimentos, lugares, tudo o que desperta em você a compulsão pelo uso da droga. Identificando estes gatilhos, fica mais fácil de lidar com eles quando eles aparecerem. Aí você tem tempo de pedir ajuda, fazer o sugerido pelos grupos de autoajuda, que é evitar pessoas, lugares, situações. Eles têm muitos anos nessa caminhada e sabem o que eles falam. Estão há bastante tempo na caminhada e sabem o que funciona para evitar a recaída. Escolher também alguém que você possa confiar os seus sentimentos e que entenda da doença. Não duvidar que você tem uma doença e que não tem cura. Não importa quanto tempo você possa ficar sem usar. Não vai conseguir usar controlado. Algumas pessoas, porque já estão há um tempo sem usar, acreditam que se conseguiram ficar sem beber ou sem usar, vão conseguir também beber ou usar controladamente. Isso não acontece. Esse é o principal diferencial de quem tem a doença para quem não tem a doença. É importante também ficar atento aos seus sinais de abstinência demorada. Aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre abstinência. E por último, viver em recuperação. Quando se está vivendo em recuperação, a recaída é mais difícil de acontecer. Mas mesmo assim, pode acontecer. E só um lembrete, para não recair e viver em sobriedade, é necessário mudança de comportamento, de amizades, de estilo de vida. Sabe aquela coisa do tipo mudar da água para o vinho? É mais ou menos isso. Deixa aqui nos comentários se você já reconhece os seus enganos de recaída. Agora, antes de finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero lhe fazer um convite. Eu criei no WhatsApp 2 grupos.
um para cônjuges e companheiros e companheiras e outro para pais e cuidadores. Se você quiser fazer parte, é só clicar no link que eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e eu espero você no próximo vídeo. Fica em paz!